Pessoal, beleza? Daniel aqui mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo, tá? O que eu tenho aqui hoje, hein? Olha só que legal. Music Man? Não. Tajima. Olha só que bacana. Tajimão. Esse é o Tajima da linha TBM, tá? Esse aqui é o TBM 4, beleza? Esse baixo aqui é bacana, tá? Esse aqui eu acho que ele é meio antiguinho, tá? Porque a escala dele é de jacarandá. Jacarandá indiano, né? Esse baixo é importado. Esse baixo é fabricado na China, tá? Não é nacional, não é a linha Brasil, a linha nacional do Tajima. E esse aqui parece que é mais antigo por causa da escala. Eu acho que os que estão vindo agora, se essa linha estiver disponível ainda, deve estar vindo com escala de TechWood. Eu acho, tá? Depois olha no site lá e me fala aí nos comentários. E vamos testar esse baixo para ver o que ele tem de bom? Vamos falar o que eu fiz nele antes, né? Esse baixo aqui, ele estava com um probleminha no conector do cabo. Ele estava meio frouxo, meio saindo toda hora e dando uns pipocos, sabe? Aí a gente decidiu colocar um Switchcraft, que aí esquece o problema, né? Switchcraft vai durar o resto da vida. Esse baixo aqui, ele tem 3 equalizadores aqui, tá? 3 bandas, então. Ele tem volume, grave, médio e agudo. Ou é agudo, médio e grave? Não sei, mas eu acho que é grave, médio e agudo, tá? Captador humbuckerzão, né? E esse baixo tem um defeito, tá? Que todos têm. Todos esses baixos aqui, todos desse modelo aqui tem, tá? Pelo menos todos que eu peguei, e eu peguei muito baixo desse, tá? Eu vendia bastante desse baixo aqui quando eu trabalhava em loja, e todos que eu testava tinham esse defeito. O que é esse defeito? Eu acho que é um lance de, talvez, quando foram projetar esse baixo, sei lá. É um baixo ativo, beleza? Beleza. É um captador de alto ganho. Isso aqui é um captador pancada, tá? Depois eu vou medir ele, vamos ver quanto que ele tem. Mas ele é um captador de saída alta, uns ímãs grandão, tá? O polo dele é grandão, ele é tudo hiperdimensionado. E o circuito é ativo, tá? O que acontece? A saída alta desse captador entra no circuito e distorce a entrada do circuito. E aí ele sai distorcido no som. Ah, mas o meu eu comprei na loja e não dá isso. O meu eu comprei na loja e aí quando eu chego em casa ele tem um som bonitinho. Troca as cordas dele pra você ver. Coloca uma Dadário. Quando você coloca uma corda com uma liga metálica mais bacana, né, tipo uma Dadário ou esse aqui que tá com Elixir, ele vem com um som rajado, distorcidão. Vamos ver? Ó, o som aqui, deixa eu diminuir o grave até. Tirei um pouco do grave. O som aqui tá no máximo, tá? A equalização tá tudo flat, tá tudo na metade. Ele tem um cliquezinho na metade, que ele mostra que tá na metade, né? E essa corda aqui, o cliente trocou, é uma Elixir. E é uma Elixir que já tá velha, tá? Olha só isso. Olha como distorce. E o causador tá meio longe até, hein? Tá meio longe da corda. Se eu colocar um pouco mais de gás aqui, ó. Coloquei o grave. Acho que tá até meio alto. Vamos tentar de novo aqui. Vamos lá. Ó o grave. O médio, então, ó.
distorce pra caramba. Por que que distorce só quando coloca a corda, quando troca a corda? Porque a corda que vem de fábrica é uma corda muito basiquinha, é uma corda que tem uma liga metálica mais fraca. Praticamente todo instrumento chinês, as cordas que vem de fábrica não são lá essas coisas, tá? A não ser que tiver um papelzinho lá escrito, sei lá, alguma marca boa de corda, Dadário, Ernie-Ball, Elixir, que aí ele veio com essa corda, tá? Mas instrumentos mais em conta, instrumentos mais de entrada, quando vem com corda de fábrica, geralmente é a mais simples que tiver possível, tá? E é isso aí. Qual que é a solução para resolver isso aqui? Qual que é a solução? Não faço a mínima ideia, tá? Teve uma vez que um baixo desse aqui, faz muitos anos, né? Faz uns 8 anos mais ou menos. Eu peguei um baixo desse aqui e o cliente reclamava que distorcia, eu deixei o captador longe, o máximo que dava, aí quando eu começava a tocar, que ele se empolgava um pouquinho mais, o som começava a rajar e não tinha jeito. Eu não lembro exatamente, depois eu vou... Pois, quando eu pegar um outro baixo desse aqui, eu faço um vídeo mais completo. Mas o que eu fiz? Eu coloquei um capacitorzinho na saída do captador, um capacitor em série ou em paralelo? Em série. Coloquei um capacitor em série, ele cortou algumas frequências mais, que distorciam mais, vamos dizer assim, né? E aí o som ficou mais limpo, tá? Ele ficou um grave mais aveludado, tá? E o som ficou mais limpo. Outra opção é trocar o captador, né? Colocar um captador de saída mais baixa. Eu vou tirar ele daqui a pouquinho e eu vou medir ele e ver quanto que ele dá de saída aqui, para vocês verem por que ele distorce, tá? O da Music Man, apesar dele ser o da Music Man mesmo, tá? Da Ernie-Ball Music Man, apesar dele ser um captador grandão assim, ele é de alnico, que é um ímã um pouco mais fraco do que o cerâmico, vamos dizer assim, e ele também tem a saída mais baixa. Ele tem a saída bem mais baixa que esse aqui. Então, por isso que ele funciona bem num circuito, num pré, né? Que vai pré-amplificar o circuito, porque ele tem uma saída bem baixa, né? Ele tem uma impedância baixa, né? Pessoal, vamos lá, vamos medir para vocês verem a saída desse captador. Como eu falei, além dele ser de ímã cerâmico, e o da Music Man é de alnico, então ele tem um som um pouco mais cristalino da Music Man. Esse aqui ele tem um som mais médio, grave. Vamos medir. Aqui eu desconectei só um dos fios, ó. E olha que interessante, eu não sei se todos são assim, tá? O que eu mexi não era assim o fio, não dava para separar a bobina, se eu não me engano. Ou splitar, ou defasar. Esse aqui dá, ó. Ele tem 4 fios, teoricamente dá para você splitar a bobina, ou seja, separar uma delas, usar uma só, ou até mesmo defasar, inverter uma delas para você ter mais variedade de som. De repente daria para colocar 2 chavinhas aqui para fazer essa modificação. Interessante, né? Vamos lá, vamos medir. Uma perninha e o pedacinho aqui, a bolotinha de solda aqui. Vamos ver quanto que aparece lá no multímetro. Eu não queria pegar com a mão. Aí, pronto. 13.7K. Quase 14K de saída, né? Olha só. O da Music Man, acho que ele tem 8, se eu não me engano. É tipo... Se não for 8, eu coloco aí na edição, mas eu acho que é 8. 8K de saída. Como se fosse um PAF, né? Um captador humbucker normalzinho. E, bom, é isso aí, tá? E aí ele entra no circuito, ele sai daqui com essa saída pancada, com esse ímã pancada, né? O ímã também é 2 blocão de ímã lá embaixo. Ele entra no circuito, ele entra distorcendo tudo. A saída que eu achei há muitos anos atrás para
diminuir essa saturação que tinha era colocar um capacitor. Eu não lembro exatamente qual capacitor que era, porque faz muito tempo, mas eu coloquei um capacitor em série e entre o fio do captador e da ligação do pré e funcionou muito bem. Ficava com um som bacana. Deve ter alguma outra alternativa, de repente um resistor, alguma coisa, um potenciômetro para controlar a entrada, né? Deve ter algum esqueminha para fazer isso. Quando eu pegar um outro baixo desse, eu invento e eu mostro para vocês, beleza? Porque esse circuito funciona bem, tá? Ele funciona legal, apesar de ser um circuito baratinho, né? Um circuito simplesinho de tudo, né? Aqueles de mais simplesinho que tem, né? Ele funciona bem, tá? E é isso aí, tá? O que foi feito nesse baixo foi isso aí. Coloquei uns parafusinhos novos, vou dar uma limpadinha nele agora. Conector novo. E é um baita baixo legal, cara. Se não fosse por isso daqui, né? Do lance do captador que distorce, tá? Comenta aí se vocês já viram também sobre esse baixo. Se alguém falando sobre o fato desse captador distorcer. Se você já tem um desse aqui, ou se você tem um desse aqui, ou se você já teve e ele distorcia o som. E me fala aí nos comentários, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo. Valeu!